Alô galera, aqui vou direto ao ponto. Aqui é o servo de Deus, Deus dá o dom. Eu fiz um documentário falando sobre a opressão e a depressão. E hoje eu vim aqui terminar sobre isso, falando sobre isso. Bom, como eu posso explicar para vocês, eu passei uma experiência, né, ou melhor dizendo, 10 experiências, então eu posso explicar exatamente vocês o que isso significa e por que a pessoa chega a esse ponto e como chega a esse ponto e quais fatores para impedir a pessoa para chegar a esse ponto e como mesmo chegando a esse ponto para driblar, né, vamos dizer, driblar esse tipo de situação. Bom, primeiro momento, né, como eu disse no vídeo anterior, né, a pessoa vai ter opressão. Opressão se dá com uma tristeza que a pessoa vai ter, né, mas no primeiro momento, no primeiro instante, a pessoa vai pensar que está tudo bem, está tudo legal. Mas na verdade, a pessoa está sofrendo opressão. E a pessoa vai olhar e vai achar que é tudo natural, porque é uma coisa que vem e bate sobre a pessoa. Ele acha que é uma tristeza ali, passageira, mas na verdade aquilo ali vai se tornando uma depressão, pois depois de um tempo a pessoa vai se sentir muito triste e quando vai ver está no estado depressivo. Mas aí vocês vão me perguntar, como eu sei que estou no estado depressivo? A pessoa vai perceber quando estiver no estado depressivo, quando a pessoa estiver querendo fazer muitas coisas, né? Vamos dizer um exemplo, como eu disse no vídeo anterior, vou retratar aqui, né? A pessoa vai falar, vai querer sair para beber, a pessoa vai querer usar entorpecente, muitos querem se alcoolizar, né, outros se trancam, né, em suas residências para não ver ninguém, fecham tudo, trancam tudo e outros vão caçar outro tipo de aventura. Outros simplesmente com dinheiro vão viajar. Mas porém, com tudo isso a pessoa não vai conseguir escapar disso. Ou seja, vai ao psiquiatra, ou melhor dizendo, ao psicólogo, e o psiquiatra também, na verdade mais o psiquiatra que trata desse assunto. Ou seja, ele vai passar medicamento, terapias, mas se você não procurar uma ajuda espiritual, futuramente, infelizmente, a pessoa vai vir a morrer, porque a depressão é um fato uma doença muito grave, que porém a gente temos que prestar atenção. Porém, está situado, segundo a ciência, que já foi comprovado, uma das maiores doenças do mundo. Ou seja, é uma doença espiritual. Ou seja, se você não procurar uma ajuda espiritual, mesmo você se tratando de medicamentos, você se tratando com medicamentos controlados, você certamente morrerá. Porque já vem muitos relatos,
como artistas famosos que têm tudo, dinheiro, tudo que eles querem, mas eles se matam, porque é uma doença que petrifica a mente e porém você não consegue nem olhar nem para a direita nem para a esquerda. O ponto que eu falo que você não consegue olhar nem para a direita nem para a esquerda é o ponto que você vai chegar no momento da sua vida que você só vai ver a morte. Eu vou citar um exemplo, como eu tenho experiência nessa situação, dois exemplos que eu passei, experiência, melhor dizendo, né? Dois exemplos de experiência que eu passei na minha vida. Eu passei um momento muito apertado e no momento que um dia que eu estava camado, eu já estava em depressão profunda, infelizmente, né? E eu estava de cama, eu não queria me alimentar. Isso aí passou-me retrato que passou 30 dias sem me alimentar. Porém, a nossa mente, a mente humana, ela vê dessa forma, quando você chega na depressão. Quando você está na opressão, antes de explicar, tem que explicar esse fato. Quando você está na opressão, você acha que é só uma tristeza passageira. Mas quando você está na depressão, você enxerga tanta morte que você só a mente humana só pensa besteira. Ou seja, no meu caso, em uma das experiências, eu pensava em beber meio copo de água, porque na minha mente era para não morrer seco, né? Então, coisa absurda, né? Mas nossa mente é assim, dessa forma. Então, depois de um tempo, eu tive outras experiências. Eu não vou contar todas aqui, que são muitas. Então, essa foi uma experiência que eu tive, né? Eu bebia meio copo d'água, passei 30 dias sem me alimentar e foi horrível. Sua mente delira, você tem muita dor de cabeça, você tenta pensar em outras coisas, mas não consegue. Você tenta controlar tudo aquilo, a dor de cabeça piora. Quando você acha que você vai morrer, piora um pouco mais. Você vê as tripas comendo a outra, se retrocedendo, né, por dentro de si, e você sente as tripas comendo por dentro do seu corpo, né? Então é uma coisa pavorosa, né? Então, aí muitos vão perguntar: por que você está fazendo esse vídeo? Eu fazer esse vídeo porque para alertar, né, as pessoas, né, tanto pré-adolescente, adolescente e adultos, para não cometer o erro que eu cometi. Quando você sentir-se assim, procure uma ajuda espiritual. Procure, pode ser uma igreja evangélica, pode ser a igreja do Reino de Deus, não importa. Você procura uma ajuda espiritual, principalmente uma igreja evangélica. E ali, a igreja evangélica, você vai encontrar um conjunto, né, das palavras da Bíblia em si, né, do ensinamento, melhor dizendo, de Deus, que no formamento espiritual vai te ajudar bastante. Mas, porém, você também pode ir à igreja do Reino de Deus, né? Mas, porém, eu não aconselho muito, pessoal, porém, não vou entrar em detalhe aqui. Mas você pode ir para a igreja pentecostal, né? Então, mas, resumindo, você tem que procurar um meio espiritual, né? Só Jesus traz a vida
e só Jesus pode levar a pessoa ou melhor dizendo, tirar a vida de uma pessoa. Então, quando você pensar em tirar a sua vida, pense bem nisso, porque no estado que eu me encontrava, eu não desejo para nenhum ser humano, porque é muito complicado. Então, porém, a pessoa vai tentar de tudo para sair daquela situação, mas porém no final ele não vai conseguir, ou ela não vai conseguir, né? Porque é uma coisa que você não consegue lidar, porque a sua mente já está petrificada, ou seja, a sua mente já está dizendo que não tem jeito, mas tem jeito, com Jesus tem jeito. Mas se a gente for só no medicamento, só na terapia, porém, infelizmente, uma hora a pessoa em si, ou seja, masculino ou feminino, em si, a pessoa em si, enfim, vai se matar pois a situação que se encontra já é uma depressão profunda. Uma pessoa chega a uma depressão profunda, muitos, né? Eu disse no vídeo anterior algumas coisas e vou falar algumas coisas mais nesse momento. Algumas pessoas ficam com preocupações com contas, né, que tem que pagar e o dinheiro não vai dar para pagar tudo, né, e a pessoa coloca aquilo na sua mente. E outras pessoas, porém, vai coisas que a pessoa bota na cabeça que é tudo culpa sua, né? E porém vai entrar no estado depressivo e quando vai ver já está na depressão profunda. Infelizmente, muitas das vezes as pessoas só percebem quando está em depressão profunda, porque está vendo que aquilo ali não está não tá tendo jeito, ou seja, bebe, não tem jeito, no outro dia está pior, se drogam, mas no outro dia está pior. Enfim, a pessoa tenta de tudo, né? Retém relação com outras pessoas, mas outro dia está pior. Nada disso vai te dar resolução. Tem pessoas que vai viajar, mas porém, quando volta está pior. Ou seja, você pode fazer tudo que fizer, se não procurar uma ajuda espiritual, a pessoa vai chegar a óbito, porque é uma situação que a pessoa não consegue mais controlar. Por que eu digo isso? Porque você tem que estar conectado com Deus. Quando você se desliga de Deus, é como se você tivesse desligado da sua vida, mas porém você está vivendo, mas está vivendo a êxito, está vivendo por viver. Você acha que está tudo bem, está tudo certo, mas quando você perceber que está tudo errado, que você está longe de tudo, aí muitas das vezes é tarde demais. Então, precisamos, todo ser humano precisa de uma ajuda espiritual. Ele vai renegar de toda maneira, mas vai chegar um momento na vida dele que ele vai ter que procurar uma ajuda espiritual. Porém, muitos acham que não. Isso aí é particular da pessoa. Enfim, isso aqui eu estou pondo, eu estou fazendo esse documentário para falar sobre essas coisas, que é uma coisa muito importante. E, infelizmente, muitos jovens, muitos pré-adolescentes, adultos, estão tirando sua própria vida por causa dessa doença. Então, é uma doença, não é doença médica, não é uma doença que você, como eu disse, que você cura com remédio.
O remédio ajuda a você passar o estado ali de momentâneo, aquele estágio que você está ali sentindo algo e tal, e você vai tomar um medicamento, e o medicamento vai dar um retardamento, ou seja, depois vai continuar aquele sentimento, aqueles sentimento de culpa, aquelas visões que você vai ter. Tem gente que tem visões. Tem visões? Tem visões. Tem gente que tem visões. Tem gente que tem visões, vê pessoas porque está uma depressão já profunda. Tem gente que vê gente. Tem gente que vê gente que já se partiu desse mundo para outro. Tem gente que ele fica querendo se espelhar em alguém para ver se traz uma melhoria na vida, mas Deus deu a vida a cada um para cada um seguir a sua vida e Deus dá o dom a cada uma pessoa tem um dom, mas porém tem pessoas que querem imitar outra pessoa, aquilo ali não vai resolver o caso dele. Você tem que seguir a sua vida, você tem que seguir suas caminhadas. Você é do jeito que você é do jeito que Deus te fez. Então você tem que seguir a sua caminhada, pois Deus te fez dessa forma. Muitos vão te chamar de louco, mas porém a gente lembra sempre, né, que está na palavra de Deus que Ele usa os loucos para confundir os sábios. Então, quando a gente lembra dessas palavras, a gente nos fortalece, ou melhor dizendo, nos fortalecemos, porque Ele é a vida, Ele é amor. Mas o inimigo tenta nos enganar de qualquer forma. E o inimigo sempre vai falar para você que não tem mais jeito. O inimigo sempre vai falar para você que não tem cura. O inimigo vai falar para você que tudo acabou para você. Pois para ele não tem jeito mais. Ele já está condenado ao fogo eterno. Então, bom, às vezes a gente pensa, mas tudo isso é bobeira, porque quando a gente não está nesse estado de opressão, de depressão, a gente pensa que tudo isso é besteira. Mas quando chega nesse estágio, chega nesse momento, aí a pessoa percebe que não é nada bobeira. Bom, eu pensei que muitas das coisas, muitas doenças era bobeira, era coisa da cabeça das pessoas. Eu descobri que não é, que é verdade. E infelizmente eu passei por isso, né? Ainda passo por algumas coisas, né? Infelizmente. Mas porém eu consigo, graças a Deus, eu consigo controlar, né? Mas não é fácil. Não é fácil controlar, mas Deus me ajuda, né? Se eu não tivesse um ramo espiritual procurando, né, manter com um vínculo com o nosso Senhor Jesus Cristo e só pensasse em outras coisas, somente outras coisas e esquecesse tudo que, que Ele me ensinou, que ele nos mostra, eu estaria perdido, porque eu não tinha chance nenhuma. Eu tive 10 estágios de depressão. 10. Então, eu posso falar, concretizar esse fato aqui, que é verdade e a pessoa só se cura com ajuda espiritual. Poxa, pô, Ademir, vai se curar, né? Para quem não conhece, meu nome é Ademir. Vai se curar completamente, né? Olha, completamente
Só você buscando muito em Deus, muito, se apegando muito a Deus, você consegue segurar completamente. Mas, porém, é difícil, é difícil, porque é uma coisa que vai bater na tua porta direto. Como eu disse no vídeo anterior, é um fato importante para repetir. Por quê? Porque muitas pessoas falam que geralmente vem no mês de setembro, outubro, mas porém, o que me aterrorizava, sobre isso, que no meu caso vinha no mês de julho, eu ficava apavorado, né? Quando chegava o mês de julho, mês do meu aniversário, e chegava às vezes no final do ano, no caso o mês que vai vir, o mês de dezembro, né? Chegava o mês de dezembro, o próximo, melhor dizendo, o mês de dezembro eu ficava apavorado, porque eu sabia que aquilo ia vir, mas depois de um tempo eu descobri que era a minha mente, e a minha mente já estava petrificada e já estava só vendo aquele problema e não estava vendo solução, ou seja, eu só via o desespero, mas a solução não via. Por quê? Nesse momento você esquece das coisas de Deus, porque muitas vezes você acha que Deus te deixou de lado, pois você precisa, mas você olha para um lado, olha para o outro, e você, na sua mente, ele te abandonou. Mas, porém, sabemos, aquele que crê realmente em Deus, sabe que Deus não abandona ninguém, né? Deus não abandona ninguém. Na verdade, nós, seres humanos, que abandonamos ele. E muitas das vezes somos ingratos pelo pouco que temos que ele nos deu. Infelizmente, a gente, em vez de ser satisfeito com o pouco que temos, a gente somos ingratos, né? E queremos mais e mais, e às vezes até queremos ter inveja na vida do irmão, da irmã, porque o irmão tem isso, a irmã tem aquilo e tal. Mas isso Deus não está na inveja, Deus não está, né, na luxúria, Deus não está no olho gordo, Deus não está, né, nas coisas terrenas, Deus está na sua fé, Deus está na sua vida com ele, espiritual. É o bem material o importante? É sim, é uma certa forma, você trabalha para você ter seus bens materiais, mas porém, isso para Deus não significa nada. Na verdade, Deus não precisa da gente, nós que precisamos dele, mas na verdade a gente ignoramos ele parte do tempo da nossa vida, e para ver que muitos não acreditam que Deus existe, que há existência de algo, né, espiritual, né, por trás disso tudo, né, ou seja, que Deus pode ajudar, né, nesse fato. Como eu disse, né, e repito mais uma vez, se a gente não procurar uma ajuda espiritual, é risco de morte. É mais risco de morte para você viver 98% é risco de morte. Por quê? Porque você vai chegar no momento, você vai se ver sem saída e só vai ver a morte na sua frente. Então, para vocês que acham que a opressão, a depressão é uma brincadeira, não é. É seríssimo. Então, procure uma ajuda espiritual, além do medicamento que o médico ou a médica passar para vocês, porque é muito importante. Muitas vezes a gente vai pensar, e tudo isso que o rapaz falou, né, o cara falou aí, né, o irmão, né, é besteira, mas não é. Na verdade, eu passei diversas coisas. Eu não vou contar tudo aqui, né? Mas, como eu falei, 30 dias sem comer, meio copo d'água,
né? E para mim tá tudo normal, né? Eu estava fazendo besteira atrás de besteira, né? Outra vez me envenenei com veneno de rato. Enfim, eu fiz diversas coisas, né? Ninguém vai acreditar. Muitas vezes vocês não vão acreditar. Infelizmente, pessoas sabem que passam por isso. O fato é que as pessoas conhecem as pessoas que cortam pulso, né? É, eu passei por diversas coisas, então eu posso falar. A pessoa acredita que pessoas cortam pulso, né, se enforcam, né, se jogam de prédio, né, toma algo para dar um fim, né, enfim, para dar um fim naquela agonia que se sente naquele momento. Não vai resolver nada, na verdade vai piorar, porque você não vai para um lugar bom. A gente sabemos, quem entende a palavra sabe muito bem que quem se suicida vai para o inferno diretamente. Não temos direito à salvação, segundo a palavra de Deus. É inferno diretamente, ou seja, eu quase fui para o inferno. Ah, mas você está aí falando. É assustador, sim. Eu quase fui para o inferno. Não uma vez, não duas vezes, quase, vamos dizer aí, 8 vezes. 8 vezes que eu tive depressões profundas. Eu tive 10 depressões, mas eu tive 8 profundas. Então, quase 8 vezes eu quase fui para o inferno. Por que você não foi aí? Você vai me perguntar. Por que você não foi para o inferno? Eu não fui para o inferno porque Deus é misericordioso, entendeu? E Ele me dá vida, me dá o dom, me dá a razão de viver. Por isso que eu estou aqui passando isso para vocês, né? Que você esteja consciente do que você for fazer na sua vida, que Deus é sempre com você, aonde você estiver, aonde você passar, o que você fizer, sempre lembre de Deus em todos os momentos da sua vida, que é muito importante porque Ele lembra sempre da gente, mas a gente, infelizmente, como eu disse, e repito mais uma vez, a gente sempre esquecemos de Deus. É importante você agradecer a Deus, pelo menos no pensamento, de manhã, ao entardecer, anoitecer. É importantíssimo, né? Eu não estou falando para a pessoa ser um cristão fanático, nada disso, não. Eu estou falando para a pessoa procurar, né, um ramo espiritual, porque é importante. Porque quando chega nessa situação, se você não tiver no ramo espiritual, a pessoa vai pensar só besteira. Infelizmente, essas besteiras levam à morte, né? Como muitos gostam de falar, óbito, né? Então, eu vou falar só mais a experiência que eu passei, só mais né? Uma vez eu tive a experiência como muitos falam, né? Se doping. Eu tive uma experiência de doping. O médico, minha madre me levou para o pronto atendimento, né? E é um momento que, tempos atrás, quando minha avó era viva, ela pedia, esse momento já eu passava, né, antes, né? Foi os 30 dias antes, né? Que eu não me alimentava, né? Então, e bebia meio copo d'água. Aí depois dos 30 dias, eu cheguei, me alimentei e tal, mas ainda a depressão, ou seja, a depressão não foi embora, ela só reduziu, eu consegui comer ali e tal, mas depois foi só piorando, né? Então, eu resolvi usar medicamentos, né? Medicamentos, eu tomava medicamento, então, para mim era normal isso aí, né? Era para acabar, para mim, se acabasse, estava tudo certo. Na verdade, eu estava a caminho do inferno e não sabia, né? Eu ignorava tudo isso, então eu não tinha conhecimento da verdade realmente. Depois que eu fui conhecer a verdade, eu vi que eu estava fazendo besteira atrás de besteira
e estavam rumo ao inferno. E eu tomei, cheguei no momento que eu cheguei a tomar 75 comprimidos. E aí, como eu falei, minha madre me levou para o pronto atendimento, 24 horas, né? Para quem não entende italiano, madre é em italiano, madre significa mãe em italiano. Enfim, né, vamos aos fatos. Eu tomei 75 comprimidos. Eu não queria ir para o pronto atendimento, me levou à força, né? Eu até tenho um pouco de vergonha de falar isso aqui, mas eu estou falando que é importante para todos vocês, né? Então é isso. Eu cheguei, né? Cheguei ao pronto atendimento e eles foram, né? Mediu uma pressão, foi ver minha pulsação, eu estava caindo, já a pulsação estava caindo e quando eu cheguei lá já cheguei praticamente morto. Então, quando eles foram entubar e quando foi fazer a retiração do medicamento da veia, já tinha escorrido na corrente sanguínea, ou seja, não tinha como retirar. Então, naquele momento ali, o médico tentou me reanimar, né? Batimento cardíaco, tentou com máquina de choque, né? Massagem cardíaca, enfim. Eu só vi o barulho da máquina, 30 segundos, né? Fazendo aquele barulhinho e depois eu apaguei. E depois de 4 horas eu acordei. Eu só vi o médico antes de apagar. O médico falou a minha madre assim: a senhora tem fé em Deus? Aí ela disse que sim. Então aí ele falou: ora por esse não volta mais. E depois de 4 horas eu retornei. E sentei na maca. Eu estava com um monte de coisa no peito e tal. Mas, porém, ele já estava aí a ensinar meu atestado de óbito. Porque ele me deu como morto. Então depois de 4 horas, né, posso aprovar, posso afirmar que foi um milagre. Por quê? Porque depois de 4 horas a pessoa é considerada morto realmente. Até a medicina, né, falou que ele falou, é impossível ele estar vivo, não tem como. Ele morreu, minha senhora, você está nervosa, porque eu levantei, eu fui tirar os negócios de mim, né? E sentei na maca. E quando ele veio de lá, não, a senhora está nervosa, por a senhora está vendo coisas, mas isso de fato coisas normais, entre aspas, porque a senhora está de choque, mas eu vou, a senhora se acalma, né, que eu vou preparar tudo, a senhora quer um medicamento. E não, ela chamou ele para ver os próprios olhos dele, ele veio, colocou o óculos e olhou